Eduardo Cristófoli é realizador audiovisual e um dos criadores da Colateral Filmes, uma produtora e distribuidora de cinema que busca abrir espaço e dar visibilidade para a produção cinematográfica gaúcha. Estamos aqui com o Eduardo Cristófoli, que é produtor e realizador audiovisual. Eduardo, obrigada pela sua presença aqui no Curta em Cena. A produtora Colateral Filmes, ela é do Rio Grande do Sul. E eu queria pegar a sua impressão a respeito desse cinema, desse trabalho audiovisual que é realizado lá no Sul, em comparação com esse eixo que a gente tem aqui principal, Rio-São Paulo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É muito bacana poder participar do programa. Eu acho que se a gente começar a analisar o cenário, né, eu acho que a gente já teve lá no Rio Grande do Sul um cenário muito mais promissor, né, do que a gente tem hoje. A gente hoje tem um cenário, sim, em forte crescimento, mas não comparado a 10 anos atrás, quando, por exemplo, a gente se formou na faculdade, a gente criou a produtora, por exemplo. O cenário lá... Atualmente, temos bastante produtoras relevantes para o mercado, que, inclusive com seus produtos e seus filmes, têm conseguido bastante destaque, né, dentro de um mercado tanto interno, falando Brasil, quanto externo, fora do Brasil. Mas eu acho que ainda falta a gente caminhar um pouco mais, principalmente em termos de mecanismos e incentivos para que a gente retome aquilo que a gente tinha 10 anos atrás, onde o Rio Grande do Sul, por exemplo, era considerado o terceiro polo de produção audiovisual do país, atrás só do eixo Rio-São Paulo. E por que você acha que teve essa queda de 10 anos para cá? Eu acho que é um problema de políticas públicas, né? Porque o que acontece? Como eu vejo, eu acho que é bom deixar isso claro, né? Para não estar aqui representando a palavra maior, né? Eu vejo que para que você possa criar um mercado, você precisa primeiro de incentivo local. E o incentivo local lá no Rio Grande do Sul, tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal, ele deu uma reduzida lá de 2007 até, vamos dizer, 2010. E esses incentivos locais são muito importantes, como a gente vê no eixo Rio-São Paulo, para que as produtoras possam se desenvolver, possam desenvolver produtos e uma cartela e um currículo que possa levar eles a, por exemplo, depois chegar umas linhas do fundo setorial e não estar a gente discutindo que todas as produtoras estão tirando nota 3 em termos de currículo. Porque todas as produtoras acabam tendo um currículo muito parecido, acabam sendo pequenas empresas fora os destaques que a gente já conhece, como a Casa de Cinema, né, que é uma produtora que já tem aí quase 30 anos de existência. Então, eu acho que esse é um problema que a gente teve uma recuperação, né, ali de uns 4 a 8 anos atrás, ali nas últimas gestões, que houve realmente uma reestruturação dessas políticas de incentivos estaduais e municipais para que fortaleçam o mercado novamente e aí que a gente possa começar a crescer e retomar essa produção. Eu também acho que, ao mesmo tempo que a inserção do pessoal formado e advindo dos cursos de cinema, que são relativamente recentes, né? Eu sou da 2ª turma do curso de cinema da PUC, lá no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que essa inserção dessas pessoas no mercado também deu uma revigorada no mercado. Claro que, num primeiro momento, nós tivemos um embate entre a antiga geração e a nova geração, e aí um conflito, mas que hoje já se conseguem conviver e aí está tirando grandes frutos e nascendo grandes produções a partir disso, né? O beija-flor é uma ave de pequeno porte que mede em média 6 a 12 centímetros de comprimento. A sua constituição muscular permite um voo rápido e ágil, capaz de voar em marcha ré e permanecer imóvel no ar. Parece perfeito, mas para mim ele tem uma falha. Ele não voa à noite. Tem medo.
mas os seres se adaptam ao ambiente em que vivem. Deixa eu cuidar de você. Minha doce Annabelle. Só ela para me tirar desse mundo. O Assassino do Beija-Flor é um filme que ele é independente. Como que foi para manter essa integridade, digamos assim, independente, dentro de uma produtora que também é comercial? Eu acho que, vamos dizer, o termo independente do Assassino do Beija-Flor, ele é muito mais ligado a não estar atrelado a recursos tanto públicos quanto privados, né, do que realmente uma questão de linguagem, né? O que deu certo no Assassino do Beija-Flor e o que uniu tanto as pessoas em volta do projeto era porque o Rafa, que era o diretor do filme, ele gostava muito daquele assunto, daquele tema, e ele conseguia cativar as pessoas a fazerem aquele filme junto com ele. A gente teve uma equipe para um trabalho independente que envolveu muitos poucos recursos, uma equipe bem grande para um filme, quase 30 pessoas, mais uns 10 pessoas de elenco, a gente está falando de 40 pessoas, para um filme que tinha muito pouco recurso. Então é um envolvimento realmente assim de formiguinha do diretor de catar e convencer o produtor e aí os dois juntos irem lá e fazerem, vamos dizer, acontecer o projeto. O filme O Assassino do Beija-Flor traz uma trama inspirada em graphic novels e filme noir. Vamos conferir um pouco da conversa da equipe com o Rafael Camargo, que é diretor do curta. Eu era recém-formado na faculdade de cinema e naquela época existia muitos curta-metragens com aquela temática sempre alternativa, mais focada em relações humanas, explorando as complexidades do ser humano, e eu estava de saco cheio de ver só aqueles projetos, pelo menos naquela época de 2007, no Brasil tinha muitos desses projetos. Então a ideia era fazer uma coisa bem diferente, uma coisa mais hollywoodiana, mais clássica, mais comercial, e foi a partir de tentar fazer uma coisa diferente, tentar pensar fora da caixa, né? E como que é para equacionar esse trabalho comercial com o trabalho autoral que vocês também fazem? Eu acho que é aí exatamente que entram os diretores parceiros, né? A gente tem uma gama de diretores parceiros da produtora e eles agregam esse olhar autoral que, por exemplo, eu não tenho, né? Eu não me vejo como um diretor / produtor autoral. Eu sou um cara mais prático, eu quero um produto que eu possa pegar, empacotar, vender depois e ter retorno financeiro disso. E já os diretores, eles sempre têm esse olhar mais criativo, e eu acho que é exatamente esse olhar criativo somado a essa minha fixação pelos produtos que acaba fazendo as coisas ganharem uma vida diferente, terem uma lógica assim, diferente assim, dentro do mercado. Eduardo, qual a importância do curta-metragem para a indústria do cinema? Eu acho que o curta-metragem sempre é uma porta de entrada, né? Eu não sei te dizer assim, se eu acredito 100% que seria um espaço de experimentação puramente simples, mas claro, você pode experimentar. Por quê? Porque você tem menos dinheiro envolvido, você tem menos pessoas envolvidas,
né? Mas também não é, eu acho que não vale simplesmente fazer um filme para ficar experimentando. Filmes artísticos de experimentais, eu não é um tipo de cinema que eu gosto, né? Então não são um cinema que eu produzo, né? Eu acho que o espaço do curta é importante porque é uma forma de você contar histórias. E hoje em dia, onde as pessoas cada vez mais consomem vídeos mais rápidos dentro da internet, é uma forma de você contar uma história, né? Antes você via uma série de, sei lá, 22 episódios da TV aberta americana, que virou 13 na fechada. Hoje no Netflix você já não quer ver 13, quer ver 8, né? Então eu acho que a gente teve a experiência, inclusive, do nosso último filme, Luna 13, que ele foi lançado diretamente na internet, exatamente para testar um novo tipo de público que talvez consuma mais o filme do que o próprio público que um curta-metragem normalmente iria para as mostras de festivais. E o homem usava uma roupa estranha e falava uma língua mais estranha ainda. Então, eu acho que a importância de se fazer curtas-metragens é você estar praticando. É uma forma de praticar no Brasil, vamos dizer, mais viável do que você, por exemplo, ficar fazendo longas-metragens simplesmente por praticar. Então, acho que ele te dá uma bagagem para que depois você ganhe experiência e aí você possa chegar e propor um projeto de longa-metragem e com certeza ter mais chances de aprovar e realizá-lo. Você já citou uma experiência aí de um filme que vocês fizeram exclusivamente para a internet, né? Primeiramente para divulgação na internet. Que outras maneiras que a internet mudou ou tem influenciado o trabalho de vocês? Eu acho que a internet ela é a principal janela para os nossos trabalhos hoje em dia, e principalmente para as pequenas e médias empresas hoje em dia do audiovisual, porque é uma janela que te possibilita, ela está ali, né? Você pode colocar, é simples de ser feita, né? Você pode colocar, cria um canal, coloca o seu filme lá e com meia dúzia de compartilhamentos, daqui a pouco o seu filme inclusive pode viralizar e ganhar uma abrangência que, por exemplo, quando você simplesmente fazia para colocar nos festivais, não acontecia, né? Essa experiência que a gente fez, que eu testei do Luna 13, por exemplo, a gente fez um cálculo nas 5 exibições que o filme já teve para plateias, a gente teve mais ou menos 500, 600 espectadores, talvez um pouquinho mais, 700, contra só no YouTube quase 2.000 visualizações do filme. E se fosse contar a estreia do filme na página do Facebook, quase 20.000 visualizações. Então a gente está falando de um universo muito mais poderoso em termos de... A gente trabalha com música, os videoclipes hoje em dia, o YouTube já desbancou a MTV há muito tempo. Então a janela para os clipes são a internet. Então eu acho que a internet ela te dá essa possibilidade de você mostrar o seu trabalho e alcançar mais público. Tem que tomar cuidado, é que não achar que você colocar o seu trabalho na internet é a única coisa que você tem que fazer. Os músicos, a gente fala muito isso. A gente trabalha dentro da parte da distribuição dizendo, olha, é importante você ter lá 10, 20, 30 mil views no seu clipe, mas também é importante para você vender o seu show, o seu CD, você dizer assim, meu clipe passou na MTV, meu clipe passou no Multishow, meu clipe passou nos canais de televisão, porque isso é uma marca e essa marca é muito forte ainda. Mesmo que não passe clipes como anteriormente, ainda passa, é uma marca muito forte. E aí você ter o selo dessa marca é importante. Então, tanto para os filmes quanto para esse mercado musical que a gente atende, a gente fala, sim, a internet é importante, claro, mas existem outras alternativas mais clássicas que também é importante você passar. O nosso trabalho de distribuição exatamente começou com esse viés de dar importância para esse segmento. Vocês fazem um trabalho também de prospecção de curtas, filmes produzidos em outros locais, como é o caso do Husky, né, que vocês distribuíram. Como que é esse trabalho? O que vocês olham principalmente? O que vocês estão procurando aí na cena gaúcha? Olha, o trabalho de distribuição da produtora, na verdade, surgiu por causa de um trabalho de distribuição dos produtos internos da produtora, né? A gente começou com Longe de Casa, com Assassino do Beija-Flor, que eram produtos nossos e que a gente queria buscar outras janelas de possibilidades, né, de exibição. Quando a gente começou a ver
que isso podia realmente se tornar um negócio, né? E a gente começou a conversar com outros realizadores. Aí a gente descobre que ninguém sabe como fazer isso, que simplesmente tem filmes que estão guardados hoje nos HDs, né? Vão para os festivais, cumprem lá o seu ano de festival e depois eles são esquecidos, no máximo vão para a internet. E existe uma infinidade de possibilidades a partir disso, né, com o próprio programa, né? Então, o trabalho ele começou exatamente por essa vontade de unir esses formatos e distribuir ele para os principais canais de televisão que exibem o formato. A partir disso, a gente criou um braço, né, de distribuição dentro da produtora, que é bem como você falou, a gente está sempre prospectando possíveis filmes. Normalmente, essa prospecção, ela envolve 2 pontos. Ou elas são de pessoas que a gente já conhece, realizadores que a gente já conhece, então aí facilita o contato, como por exemplo o Husky, né? A gente já conhece o Felipe e o Edney, que são o diretor e o roteirista do filme, sabia que eles tinham feito esse filme, e aí a gente vai atrás, contato, olha só, a gente está pensando em distribuir o filme e tal, assim, assado. Eu acho que o papel das distribuidoras é fundamental, por causa que a maioria das pessoas que produzem curtas, que estão nesse afã assim, de produzir esse pique todo para fazer as coisas, acaba tendo esse gargalo de não pensar nos voos que esses filmes podem alçar, então às vezes se satisfazem com colocar no YouTube, por compartilhar nas redes sociais, mas deixam passar o fato de que esse filme poderia ter uma vida muito mais longa, poderia ser negociado, poderia ir para o exterior, passar em outros lugares. Então acho que essa é a visão da distribuidora, né, que é uma expertise que esses realizadores não vão ter, de procurar esses mercados. Então é muito importante mesmo. A gente escolheu produzir o Husky nesse gênero, nesse sentido, porque ele é de um gênero de humor negro, ele é meio que um thriller, né? Um estilo mais Hitchcock, tanto é que ele é preto e branco, para contrabalançar com as outras produções do 13 Histórias Estranhas, que eram outros 12 filmes que iam acabar sendo exibidos juntos, né? O nosso era o 12º filme e a gente precisava de algo bem especial na manga para poder contrabalançar com os demais. Escolhemos esse gênero de filme, esse gênero de produção, no caso, não só para fazer essa contrapartida, como também é uma forma mais fácil de produção. A gente levou cerca de 2 ou 3 dias, se eu não me engano, para filmar tudo. A importância desse curta-metragem, tanto para nós quanto para o cenário de curtas-metragens nacionais, é um pouco do formato dele, o fato de haver todo um universo que está bem descrito ali com falas, que ele tem muito mais falas e talvez situações do que um outro filme da duração de 8 minutos, né? Porque você pensar que um filme que daqui a pouco custou 2 mil, 3 mil reais para ser feito numa ação entre amigos, você lucrar com distribuição 6 mil reais, você pagou o filme e teve 3 mil de lucro, né? E com Longe de Casa foi um pouco isso. A gente chegou a quase 12 mil reais em licenciamentos para diversos canais. Então, isso abre uma possibilidade de negócios muito grande. É esse tipo de trabalho que a gente foca, principalmente porque a gente vê que não tem distribuidoras focadas nesse tipo de formato. Então, a gente criou esse braço exclusivamente para trabalhar com curtas-metragens e para distribuir para os canais de televisão, né? A última edição do Rio Content Market que a gente participou, a gente trouxe a Formatinho, que é o nome desse braço de distribuição, e para estreitar laços com outros canais que não eram parceiros já da produtora, para que a gente pudesse levar esses trabalhos para outras janelas. E a gente vê hoje, eu acho que principalmente depois dessa participação que a gente teve nesse último ano, que a gente está recém começando, porque o mercado de distribuição é muito grande. Você vai para o mercado internacional, então nem se fala, né? A gente tem uma pequena leva de uma parceria com um grupo de canais internacional, que é lá na Polônia e nos Estados Unidos, mas ainda é muito pequena. A possibilidade disso, eu acho que de expandir isso para o mercado internacional ainda é muito grande. Mas a gente vai um tantinho de cada vez. A gente lançou oficialmente o braço de distribuição no mês passado. Antes ele atuava só vamos dizer, no offline, mas mesmo assim atuando na surdina, ou no baixo dos panos, a gente já tem um catálogo de 60 filmes, todos do Rio Grande do Sul.
E a ideia é exatamente unir essas obras, porque às vezes é muito mais fácil chegar para um canal e dizer, olha, eu tenho esse catálogo, o que te interessa? Ah, me interessa esses 10 filmes. Opa, legal, então vou vender esses 10 filmes. Do que simplesmente cada realizador ir, né, tentar ir bater na porta do canal, olha, eu tenho meu filme, assim, assim, assado. Né? Então, a ideia é ajudar os realizadores a servir realmente como um braço, né? Um intermediador entre eles e os canais e mostrando que, cara, você pode realmente ir além dos festivais, ir além da janela da internet. Existe um mercado de exibição, tanto oneroso quanto não oneroso, que vale a pena participar. Né? O trabalho de distribuição, ele parte um pouco dessa premissa. Eduardo, obrigada, a entrevista foi ótima. Eu que agradeço o convite e espero voltar outras vezes. E o Curta em Cena fica por aqui, mas agora a gente assiste a um trecho do filme Husky, que faz parte da coletânea 3 Histórias Estranhas. Um projeto que reuniu 13 diretores de cinema do sul do Brasil e que emplacou seleções em grandes festivais de cinema nacionais e internacionais. Semana que vem tem mais. Até lá! Por favor. Então? O anúncio não mentia mesmo. Claro que não. É uma bela de uma casa. Ampla, espaçosa, com uma área interna e externa de dar inveja nas outras casas do condomínio. A arquitetura, com pedras à vista, é a influência dos grandes castelos europeus. E a decoração chama cores frias e faz contraste com aquela maravilhosa lareira, que deixa tudo mais aconchegante. O dono adorava essa coisa meio artística, sabe? Medieval, mas com muito conforto. Era uma figura, principalmente quando reunia interessados nos seus projetos exóticos. Sabe que uma vez ele resolveu fazer uma sessão de fotos, onde os fotografados tinham que se fingir de crianças. E o pior, tinham que usar roupas sadomasoquistas, com direito a tudo. Cordas, espetos, correntes, artigos de couro. E fotografou tudo aqui mesmo, nessa sala. Mas é claro que a sala é perfeita para reuniões de família e festas. Parece que ela gostou do senhor. A mobília vem junto? Claro, mobília, decoração, obras de arte, tudo incluído. Um espetáculo. O senhor trabalha com publicidade? Não, por quê? Pois deveria, amigo. Olha o tamanho dessa cozinha. Dá para fazer comercial de margarina aqui, não dá? Talvez eu faça. Ou então aqueles programas gastronômicos de TV. O antigo dono fazia muitas festas de jantares aqui para a alta sociedade. Políticos importantes, mega empresários e até atores de cinema eram habituês nessa casa. Inclusive, dizem que o governador se engasgou com um canapé nessa bancada aqui. E fazia umas comidas bem exóticas. Aqui é a adega. Pena que a cave está vazia, mas o senhor, como um homem de bom gosto, deve ter muitos vinhos para colocar aí dentro, não é verdade? Quer entrar? Não, obrigado. Ela tem termostato próprio e sensor na porta anti-crianças, para evitar acidente nas escadas. Vocês têm filhos? Estamos tentando. Vai dar tudo certo. O ar puro. Sabe como é o nome disso, amigo? Qualidade de vida. Muito bonito mesmo. Espetáculo. Aqui nós temos a churrasqueira e mais adiante nós temos uma sala de som, um estúdio, caso o senhor queira tocar algum instrumento. Aliás, a casa toda tem isolamento acústico. Posso? Oi. Sim, tô na casa. Eu não sei ainda. O corretor é muito desagradável, totalmente inconveniente. Me perguntou se eu tinha filhos e tudo, como se me conhecesse há anos. Sabe como é que é o nome disso? Despautério. Oi. Sim, logo mais eu tô aí. Quer que eu passe no super? Tu vai? Tá bom. Beijo. Então, eu não disse que era um espetáculo para passar o final de tarde com a patroa, hã? Vocês têm animais? Não, nós não gostamos de animais. Não? Que pena.